Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso segundo tópico da parte de macroeconomia. Então, só lembrando que, de forma geral, a macroeconomia vai estudar as atividades globais, né, de uma sociedade ou de uma economia como um todo. Então, a gente está falando assim de algumas variáveis como, por exemplo, renda, mais a renda agregada do país inteiro, da economia inteira. O produto agregado de uma economia, o consumo agregado dessa economia. Então a gente está sempre falando de forma agregada, deixa de ser uma forma individual, como a gente via lá na micro, para falar agora de uma forma geral. E o que a gente quer principalmente com isso? Né? A gente vai começar a entender essa economia pensando na contabilidade social, né, que vai medir a atividade dessa economia ao longo de um período de tempo. Então a gente quer saber o seguinte: se eu for pensar numa economia como um todo, como é que eu começo a medir essa economia? Como que eu vou saber o que está acontecendo nessa economia? E a medida mais utilizada nesse sentido vai ser o produto interno bruto, né? Que a gente sempre costuma ouvir falar aí nos jornais, nas notícias, falar do PIB do país, né? Que vai dar essa ideia de qual que é o tamanho dessa economia, qual foi o produto produzido nessa economia. Né? Então, o PIB é uma dessas medidas que a gente vai utilizar bastante e vai falar daqui para frente bastante quando estiver discutindo sobre macroeconomia. Então, para começar, vamos pensar numa economia com dois fatores só. Então, o que é isso? É uma representação simples de uma economia, onde a gente só tem de empresas e as famílias. Tá? São os dois setores que existem nessa economia. A gente vai dizer assim, olha, essas empresas produzem e vendem bens e serviços para essas famílias, né? Que vão fazer o quê? Essas famílias vão ser as detentoras dos fatores de produção, né? São essas famílias que têm um trabalho, a terra, a capital, e vão vender isso, ou vão prestar esses fatores para essas empresas. Mais fácil a gente pensar nisso, por exemplo, considerando mão de obra, como fator trabalho. Então essa família vai vender o trabalho dessa empresa para essa empresa para produzir bens e serviços que vai ser vendido para essa família. Tá? Então nós estamos falando desse fluxo aqui, ó, de insumos, esse fluxo amarelo. Né? Os bens e serviços que são vendidos para as famílias que vendem trabalho, terra e capital para essas empresas. Tá? Então a gente tem um mercado de bens e serviços, né, onde ocorre essa transação de bens e serviços, e um mercado de fator de produção, né, onde as famílias vendem, por exemplo, um trabalho e as firmas compram esse trabalho pagando salários para essas famílias. Então esse é o nosso esquema simplificado de uma economia. Mais para frente a gente adiciona alguns outros fatores, mas inicialmente a gente está pensando em empresas e famílias só funcionando nessa economia. Então, para a gente ter uma noção do que vai acontecer nessa economia, é que eu vou começar a precisar de medir. Olha, eu quero saber o tamanho dessa produção aqui, né? Ou quero saber o tamanho da despesa que essa família tem. Do lado do fator de produção, eu posso pensar assim, ó, qual é a renda que essa família vai receber, né? Então ela recebe uma renda, ela vai ter uma despesa para comprar um produto dessas empresas. Então isso a gente começa a mensurar essa economia, a gente começa a ter uma ideia do que está acontecendo nessa economia e qual que é o tamanho dessa economia toda. Né? Então é para isso que a gente vai discutir hoje alguns assuntos de contabilidade social. Como é que eu vou entender o que está acontecendo nessa economia? Tá? Então, como a gente já disse antes, tem três formas de eu mensurar essa atividade. Sob a ótica da produção, né, que é o que as firmas estão produzindo e vendendo de bens e serviços, ou então eu posso pensar, né, em mensurar essa economia sob a ótica da renda, né, pela remuneração desses fatores que participam do processo, né, o salário, os juros que as empresas estão pagando, ou então pela ótica da despesa, né, que se refere também a esses agentes, as famílias comprando aquela produção. Então, de qualquer forma, eu posso chegar e tentar mensurar, né, essa atividade. Por exemplo, se a gente for pensar na ótica da produção, que é a ideia do PIB, né, do Produto Interno Bruto, então eu vou pensar assim, o que é esse PIB? Ele é o valor monetário de todos os bens e serviços que foram produzidos dentro dessa economia. Como é que é feito isso? Hoje no Brasil o IBGE vai chegar e vai começar a somar, ó, quanto foi produzido de cada produto, vai multiplicar isso pelo preço para chegar no valor final do produto.
tá? O valor do produto dessa economia. Então eu tenho o preço de A vezes a quantidade de A, mais o preço de B vezes a quantidade de B, e assim por diante até eu chegar no final dessa economia. E isso pode ser interessante para quê? Para eu começar a ter uma ideia da participação de cada setor nessa economia. Então eu sei, por exemplo, né, qual a atividade agrícola, quanto é que ela contribui para esse PIB, qual a atividade comercial, quanto é que ele contribui para isso, tá? Então eu estou calculando, né, eu começo a pensar o quanto que cada setor contribui nessa economia. E aí a gente vai dizer assim, olha, eu vou calcular esse PIB pelo método do valor agregado. O que é esse valor agregado? Eu quero saber, na verdade, quanto é que cada setor contribuiu nessa economia. Tá? Então estou pensando assim, ó, eu vou começar a considerar as vendas menos o custo dos bens intermediários. Porque se cada vez eu considerar o custo mais a venda, eu começo a fazer o quê? Eu começo a duplicar os valores nessa economia. Então, por exemplo, né, nessa tabela aqui, se eu for calcular assim, a etapa da produção, imaginando que o agricultor não tem custo nenhum inicialmente, tá? Ele vendeu o produto por 5, então na verdade ele agregou R$ 5 nessa economia. A indústria comprou esse produto por 5 e vendeu por 15. Então qual que é a participação da indústria nisso? Quanto que ela agrega nesse valor? O 15 menos 5 ela vai agregar R$ 10. Tá? Então essa é a participação da indústria. Né? Se eu fosse somar todo o custo que vem lá de trás, estaria duplicando esses valores. Então eu vou olhando quanto que cada um, né, produz nessa economia para chegar no valor agregado. Então é assim, eu vou começar a calcular o PIB, né, pelo valor agregado. E aí eu vou começar a ter uma ideia quanto é que a agricultura, a indústria, tal comércio adicionou nessa minha economia. Posso pensar nisso daí também, nessa mensuração, pela ótica da renda. Então eu estou dizendo assim, ó, eu vou analisar os fatores que recebem para produzir o PIB. Como assim? O salário, que é a remuneração do trabalho, os juros, que é a remuneração do capital financeiro, né, o dinheiro que eu emprestei ou deixei no banco, investido, e o banco vai emprestar para alguém, isso daí vai me render uns juros, então está remunerando o meu capital. O aluguel, né, dos proprietários de bens alugados, por exemplo, um prédio, uma fábrica, né, que está recebendo um aluguel por isso, e o lucro aqui embaixo, que é a remuneração da capacidade empresarial. Então o lucro está pagando o empresário que investiu, que fez, produziu esse produto final. Então quando a gente coloca assim, ó, a ótica da renda, a renda nacional, ela é composta de quê? De todos os salários, juros, aluguéis e o lucros. Então a gente já viu o produto e do lado de cá eu tenho a renda. E posso também mensurar isso daí pensando o que? Pelo lado da despesa nacional. E muitas vezes a gente diz que é o que? O consumo. Quanto que foi gasto nessa economia. Tá? Então eu tenho, ó, minha despesa nacional, consumo das famílias, né? Quanto que as famílias gastaram, mas aí eu tenho também as despesas das empresas com os investimentos que elas fizeram, né? Vou ter de um outro lado gastos do governo e, por fim, um setor externo, né? O governo e setor externo a gente ainda não colocou no nosso aquele esquema simplificado de economia. A gente falou de famílias e de empresas, mas nessa despesa eu tenho também gastos do governo e essa parte do setor externo. Tá? Então eu estou olhando agora pela terceira ótica, que é a da despesa, né? Quanto é que essa foi a despesa que existe nessa economia. Então assim, são algumas ideias, são alguns conceitos para a gente ir mensurando o que está acontecendo naquela economia. Tá? Qual é a minha produção, qual é a minha despesa, qual é a minha renda, e ainda posso pensar assim, ó, eu tenho uma poupança agregada, né, que é aquela parte da renda que não foi consumida no período. Então aquelas pessoas, aquelas famílias tiveram uma renda e uma parte elas guardaram. Elas fizeram o que? Elas fizeram uma poupança nessa economia, elas não consumiram tudo. Tá? Eu tenho um investimento agregado, que é o que? Que é aquele gasto que as empresas fizeram, principalmente, né, com bens e serviços, mas que eles não foram consumidos. Então isso eu vou dizer assim, olha, isso aumenta a capacidade da minha economia. Por quê? Quando a empresa constrói uma fábrica nova, a gente está dizendo que ela fez um investimento, não foi um consumo. Ela fez um investimento. E ele vai ser importante o quê?
porque eu tenho, né, um gasto naquela hora, tá? E daqui para frente aquela fábrica vai começar a produzir mais, então ela vai começar a aumentar a capacidade da minha economia. Mais para frente a gente discute melhor um pouco sobre isso, tá? E eu tenho um outro conceito aqui ainda, que é de depreciação, que é o que? O desgaste dos equipamentos de capital dessa minha economia num dado período. Então dizendo assim, olha, todo o meu bem de capital, tudo aquilo que eu estou usando para produzir outros produtos, ele vai se depreciando, ele vai sendo gasto ao longo do tempo, né? Então eu tenho uma perda desse valor, tá? Então essas são algumas ideias gerais. Se a gente voltar rapidinho aqui, ó, nesse slide do nosso fator, então a gente pensou o quê? Como que eu vou mensurar essa minha economia? De um lado eu tenho a produção, né, eu posso dizer o meu PIB de bens e serviços aqui, feito pelas empresas. Tá? Do outro lado, eu posso dizer assim, olha, existe uma despesa, né, que é o gasto dessas famílias que eles fizeram, né, comprando bens e serviços. Tal. E do lado de cá eu vou dizer assim, olha, tem uma renda, que foi o que eles receberam vendendo esse trabalho, essa terra, ou terra e capital. Temos aquelas outras variáveis, por exemplo, essa renda que a família recebeu, ela pode gastar isso tudo ou ela pode poupar uma parte, né? Quando ela está poupando, ela está tirando uma parte desse dinheiro na economia e está deixando guardado de alguma forma, né? Do outro lado, a empresa pode fazer isso também, ela vendeu, recebeu isso aqui e está gastando com produção, mas além do gasto com produção, né, está fazendo parte, né, naquele momento do processo, ela pode fazer um investimento. Então esse investimento aí vai aumentar a capacidade dela no futuro, mas é como se temporariamente ela estivesse tirando parte desse dinheiro, tá? Então são formas que a gente tem de começar a mensurar essa atividade, formas da gente tentar imaginar o quê? Qual que é o tamanho dessa economia, né? Como é que eu vou fazer para mensurar todas essas atividades da minha economia. Tudo bem? Então, inicialmente a gente falando de contabilidade social, a gente está trabalhando nessas variáveis e daqui para frente a gente começa a tentar entender um pouco melhor a relação dessas variáveis umas com as outras e como é que a gente vai fazer para trabalhar com elas, pensando o quê? Em expandir o tamanho dessa economia. Lembra lá do nosso primeiro tópico, né, que um dos objetivos da economia é o quê? Pegar esses recursos todos, pegar essa economia, fazer isso funcionar da melhor forma possível para ter o maior bem-estar para essas